Boa noite. Nós estamos aqui hoje, dia 2 de setembro de 2014, por volta das 23 horas, para fazermos umas perguntas ao candidato a deputado distrital, senhor Poliglota. Boa noite, senhor Poliglota. Boa noite, Rosa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Estarei fazendo perguntas de 1 a 10, perguntas que chegaram a nós através de redes sociais, de amigos, da equipe Polícia Evoluída, e chegamos à conclusão que é importante o senhor responder essas 10 perguntas, e o senhor pode dar início a essa bateria de perguntas. Vou dar início aqui de 1 a 10, começando pela número 1, tá certo? Então, primeira pergunta. O que o senhor fará para dar maior fluidez às promoções? Bom, eu queria que todos entendessem que hoje, indiscutivelmente, o único mecanismo que nós temos para poder dar fluidez na carreira, de acordo com o que a gente vem passando já há muito tempo, seria um projeto de reestruturação que atendesse a todos. Então eu não vejo outro mecanismo que seja aplicável neste momento para poder dar fluidez a essa carreira. Porém, se eleito, nós temos alguns projetos, algumas propostas até de cunho emergencial, para que a gente possa facilitar até que um projeto de reestruturação feito, construído pela categoria, que atenda a todos, possa efetivamente ser implementado pelo governador, que é a nossa intenção, levar esse projeto para ele, para que ele possa ser aprovado após ouvida toda a categoria, com uma discussão interna, onde todos possam participar. E dentre esse nosso projeto emergencial, a gente cria um incentivo à reserva, para o policial que vai para a reserva remunerada, que varia de 50% a 0%. Como é que funcionaria isso? Ao policial ir para a reserva, o Estado ofereceria para ele, obviamente, um projeto que seria apresentado em forma de medida provisória, haveria uma construção do Executivo local com o Executivo Federal, para que esse projeto seja apresentado, dando um incentivo ao policial na hora dele ir para a reserva. Então, se ele completou os 30 anos, o Estado vai dar para ele 50% dos vencimentos dele, para que ele possa ir para a reserva. Automaticamente, se ele permanecer, como a lei permite a ele permanecer mais 5 anos, a cada ano que ele permanecer, ele efetivamente vai perder dinheiro. Então, a tendência é que, completando 30 anos, tendo 50% a mais nos seus vencimentos, com certeza o policial vai para a reserva remunerada. Vai ser um incentivo para ele ir para a reserva. Sim, é um incentivo para ele ir para a reserva. E aí, com toda certeza, ele indo para a reserva, aqueles postos e graduações que estão abaixo dele, naturalmente vão fluir, sem dúvida nenhuma. Essa é a nossa proposta. Porque realmente a gente conversa com as pessoas, com a família policial, é que o sentimento que ficou agora nessa última promoção que houve, em que a categoria do Corpo de Bombeiro Militar teve a redução de interstícios, os bombeiros tiveram a sua sessão profissional, e os policiais que também queriam ser promovidos, almejavam, toda a sua família foi decepcionada pela falta de articulação, não sei o que aconteceu, mas realmente a gente espera que isso mude. Então vamos agora para a segunda pergunta. Sua equipe, caso seja eleita, como será a formação da sua equipe? As pessoas que vão compor? Bom, isso já é uma coisa que a gente definiu a partir do instante que a gente agregou as pessoas para formar a nossa equipe de campanha. Eu acredito que todos aqueles que estão hoje empenhados no projeto de eleição do candidato Poliglota são pessoas comprometidas, pessoas técnicas, pessoas profissionais, que têm uma gama de conhecimento profunda, e é dessa maneira
que nós vamos conduzir todo esse processo, inclusive se eleito eu for. Então nós estaremos com uma equipe preparada, tá? Com uma equipe preparada de pessoas altamente capacitadas, e sejam elas civis ou militares, porque o parlamentar, ele não vai legislar só para a classe dele. Ele é um parlamentar que vai legislar para toda uma sociedade. E claro, como nós temos trabalhos também na sociedade, nada mais do que justo que nós agregamos o máximo de pessoas nesse processo que com certeza vai ser muito produtivo. Muito bem, equipe técnica. Pergunta número 3. Se diz relativo ao cálculo de quantos votos são necessários hoje para o senhor ser eleito. E também, agregando a essa pergunta, o partido pelo qual o senhor vem candidato, tem alguma coligação? O número de candidatos podem colaborar para que o senhor seja eleito dentro dessas eleições de 2014? Não, olha só, foi bom você fazer essa pergunta, Rossi, porque está havendo muita divergência com relação à eleição do candidato poliglota e de nós alcançarmos o coeficiente eleitoral. É bom que se entenda que o coeficiente eleitoral para todos os partidos, inclusive aqueles que estarão coligados, estão fazendo coligação, vai estar estimado entre 62 mil e 65 mil votos. Então o partido precisa atingir esse coeficiente. O Partido Democratas, ele veio sozinho, ele não fez coligação com nenhum outro partido. É a famosa chapa sangue puro. Então, dentro do nosso partido, nós temos 48 candidatos. E cada candidato, a se confirmar os 65 mil votos do coeficiente eleitoral, cada candidato do Partido Democrata deverá arrebanhar cerca de 1.300 votos para que o partido atinja o coeficiente e possa ser beneficiado com a cadeira na Câmara Legislativa. Porém, a gente tem um trabalho diferenciado. Nós estamos fazendo um trabalho também com aqueles filiados do partido, que hoje está em torno de 21 mil filiados, e geralmente essas pessoas filiadas ao partido, desde a época do próprio PFL, são pessoas que sempre votam na legenda e trazem sempre um parente, um amigo, um familiar que agregam esses votos. Então, se nós partirmos desse princípio, nós teremos uma redução significativa do número de votos necessário e vamos atingir com toda certeza o coeficiente eleitoral. E mais, um detalhe super importante, nós, por não fazermos coligação com nenhum partido, todos os votos serão direcionados única e exclusivamente para todos os candidatos democratas. O poliglota precisa tão somente ser o mais eleito dentro do partido. Mais votado. Isso, exatamente. E diferentemente dos outros partidos, esses não. Esses vão ter que concorrer com algumas pessoas que têm uma expressão maior dentro da política. Inclusive, alguns que já exercem até mandato parlamentar. Sim. Então, nesse caso, essas pessoas, na nossa concepção, e isso é evidente, já aconteceu em eleições passadas, vão servir tão somente de escadinha para essas pessoas que têm uma certa experiência política, diferente da gente, que nós vamos ter os nossos votos. É bom esclarecer essa questão do coeficiente eleitoral, porque é uma questão polêmica, uma questão que poucas pessoas entendem, né? E realmente é uma dúvida, e agradecemos pela resposta. E o senhor se considera, da sua coligação dos candidatos, um dos preferidos, um dos que tem mais chances de ser eleito? Olha, hoje o meu partido, desde quando eu me filiei, me deu a prerrogativa, eu me senti até orgulhoso com isso, de ser o cabeça de chapa do meu partido. Então hoje, o poliglota tem grandes possibilidades de agregar uma quantidade muito boa de votos, que talvez possa alcançar o primeiro lugar, digamos assim, dentro do partido para a cadeira na Câmara Legislativa. Boa sorte. Já estamos na pergunta de número 4. Pergunta de número 4. O senhor participou ativamente dos últimos manifestos reivindicatórios dos membros da Polícia Militar, Distrito Federal e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal.
na cobrança de 13 promessas de campanha do governador Agnello e do deputado Patrício. Das propostas que não foram cumpridas, quais o senhor tem certeza que poderiam ter sido cumpridas e por que o governo não cumpriu com essas propostas, com essas promessas feitas quando candidato ainda ao governo? Olha, é indiscutível que o primeiro dos projetos, a primeira das promessas que o governador Agnello Queiroz fez aos policiais militares no Sindicato dos Bancários foi a reestruturação das carreiras. Se ele tivesse reestruturado as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, com toda certeza, os movimentos que aconteceram ao longo desses anos, a partir de 2011, não teriam acontecido e nem a própria sociedade teria que passar só nessa proposta de ter, no início do governo, dado início à reestruturação, teria contemplado grande completamente, parte da completamente, porque essa era a nossa principal reivindicação, uma reestruturação nova, porque essa reestruturação atual, ela já está defasada, já não acompanha e já não atende mais ao policial. Nós estamos perdendo policiais no nosso quadro de efetivo, porque eles não têm incentivo na carreira. Acabam indo para outra... Já entra pensando em sair para outra instituição. Então hoje o policial entra na Polícia Militar já pensando em galgar outra instituição que ofereça melhores recursos. Então, quem sofre é a instituição que acaba perdendo. Justamente. Então eu acho que o que houve foi uma falta de compromisso. Na verdade, foi um calote eleitoral que nós levamos. Isso foi um estelionato eleitoral que nós sofremos por parte de um governo que prometeu para a gente e não cumpriu uma sequer das 13 promessas de governo. Ok, muito obrigado. Resposta, pergunta de número 5. Pergunta de número 5. Se o senhor for eleito, o que o senhor promete fazer de diferente daqueles representantes da categoria que já estiveram lá e decepcionaram seus eleitores? Olha, Rosa, isso é um caso muito complicado, porque nós tivemos exemplos desde a primeira eleição da Câmara Legislativa. Nós tivemos vários parlamentares, policiais militares que passaram por lá, como Fernando Naves, Marcos Lima, João de Deus, e por último, aquele que a gente depositou todas as nossas fichas, que foi o deputado Patrício, que passou 2 mandatos dentro da Câmara Legislativa, inclusive num deles sendo o presidente da casa. E nós só tivemos decepções, porque no momento que nós imaginávamos que a nossa categoria ia ter melhorias, avanços, justamente por nós termos um tripé muito importante num governo... Depositado na confiança. Né? Exato, que é o governo federal, o governo local, o presidente da Câmara Legislativa, todos do mesmo partido, aconteceu exatamente o contrário. Então, com isso, a nossa categoria ficou jogada às traças, ficou abandonada politicamente. Desrespeitada. E principalmente sem falta de incentivo nenhum. Nós não tínhamos a quem recorrer. Então, além dela estar desrespeitada e desmotivada com tudo que aconteceu, os erros que essas pessoas cometeram acabou sendo um parâmetro para que a gente não permita que isso aconteça. E não tenham dúvidas, se eleito, eu faço o compromisso de que nós não repetiremos os mesmos erros do passado. Sem dúvida nenhuma, nós queremos fazer o novo. E nós temos uma vantagem nisso. Nós somos o novo. Eu nunca fui parlamentar, não tenho vícios da política, estou concorrendo agora nessa nova eleição. Então, se eleito, não tenho dúvida, nós vamos com toda certeza cumprir com a nossa parte. E olha, eu estou muito otimista a isso, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Vamos então para a sexta pergunta. O que o senhor tem a dizer aos policiais que estiveram na Praça do Buriti e disseram não à proposta, mas depois foram desrespeitados, desconsiderados
em uma outra reunião que acabou aprovando a proposta feita pelo governador Agnello. Em uma, foi feita a rejeição às propostas feitas pelo governador Agnello e, horas mais tarde, aqueles que estiveram na reunião da Praça do Buriti foram surpreendidos com uma reunião que aprovou a proposta que eles tinham rejeitado. Como é que fica essa situação? Como é que isso tende a mudar? O que o policial, a família militar, o corpo de bombeiro pode esperar de um candidato a deputado distrital que precisa fazer gestão, fiscalizar, para que propostas beneficiem a todos sendo imparcial, não é isso? Olha, em primeiro lugar, o policial militar não deve ter vergonha de ter participado daquela assembleia. Na minha opinião, e eu entendo assim, a validade foi aquela assembleia que aconteceu às 9 horas da manhã. Ali, mais da metade da instituição, isso a gente jogando por baixo, porque ali nós tínhamos cerca de 13 mil pessoas ali, policiais e bombeiros militares, disseram não à proposta que tinha sido apresentada pelo governo. E essa proposta, até hoje, no seio da instituição, dos integrantes da corporação, é o que prevalece. Nós não aceitamos aquela proposta. Ela foi imposta, posteriormente, numa reunião vergonhosa, traiçoeira, feita num clube de oficiais, coordenada por um comandante-geral que deveria dar o exemplo e não deu, por um chefe da Casa Militar que estava injerenciando na instituição, e isso nós não aceitamos. Portanto, aquilo que aconteceu lá no Clube dos Oficiais, para nós realmente não existe, não existiu. Nós não acreditamos naquilo ali. O que prevalece é o que houve pela manhã, é a Assembleia que disse não à proposta do governo, e isso é fato, não tem para onde correr. Inclusive, houve uma desmotivação muito grande depois dessa reunião que aconteceu, que aprovou a proposta, com frases de que aquelas pessoas que estavam lá não eram policiais, não existiam, e gerou nas redes sociais a questão do eu não existo. Soldados e cabos existem? É uma pergunta que a gente sabe a resposta, mas que é necessário ouvir e trazer à tona o que aconteceu nesse episódio tão estranho. Claro, sem dúvida nenhuma. Primeiro que foi, no mínimo, infeliz uma colocação dessa. Dizer que ali não tinham pessoas legitimadas para poder opinar sobre as necessidades dos integrantes da corporação. Então, existem sim, e existem tanto, que hoje são os principais pilares da nossa instituição, que são os cabos e soldados. Hoje toda a nossa máquina administrativa funciona com a brilhante desenvoltura desses cabos e soldados. Então existem sim. Agora, na nossa concepção, o que não existe foi aquele ato que foi proporcionado ali naquele clube durante o horário de expediente, com policiais armados, utilizando a máquina administrativa do Estado e mais, obrigatoriamente escalados para fazer aquilo que não passou ali de um circo montado, né? Realmente. Vamos agora para a questão de número 7. Já estamos finalizando. Qual a sua opinião com relação ao policial que em ato de serviço se envolve em ocorrências e acabam tendo que pagar do seu próprio bolso o conserto de viaturas que sofrem danos, acabam tendo que pagar advogado do próprio bolso para defender ele no caso de ocorrências que tomam outras proporções que não era a intenção do policial? Olha só, Lúcio, é inconcebível isso, porque a própria legislação interna, ela diz que se o policial não tiver condições de arcar com um advogado, a instituição é obrigada a nomear um defensor dativo. Se a legislação existe, a primeira coisa que tem que ser feita
é cobrar e exigir que isso seja executado. E eleito, não tenho dúvidas que eu vou combater esses desmandos, essa falta de compromisso e responsabilidade de nossos gestores. Agora, para que o oficial da ativa, que vai ser o advogado do policial, possa exercer a sua função, ele tem que ter duas qualidades imprescindíveis. Primeiro, que ele seja técnico, conheça aquilo que ele está fazendo, seja realmente um profissional jurídico. E segundo, que ele seja imparcial, para que o julgamento, para que o ato em si seja completamente isento. Ok, obrigado. Pergunta de número 8 fala a respeito da representação da corporação. O senhor acha que o comando da corporação deve ser o único interlocutor da corporação no que tange a melhorias salariais e estruturais? Olha, como eu sempre fui um cara técnico e gostei muito, sempre gostei de cumprir a legislação, nós não podemos fugir à regra de que hoje a legislação diz que o representante das instituições militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, são seus comandantes. Então, legalmente, esses é que respondem pela Polícia Militar. Agora nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, tá? Onde a cada dia o mundo está evoluindo, né? As ações estão sendo modificadas e eu acho que é totalmente plausível que traga essa discussão para o campo interno, onde todos possam ganhar. Certo. Que ganhem os integrantes, que ganhem o comando da corporação e que ganhem também o governo. Então eu acho que é possível construir isso sim, tá? Com uma discussão ampla, tá? E não umas decisões isoladas como o famoso eu quero. Então não é assim. Não pode ser algo, a escolha do comandante-geral não poderia ser algo simplesmente pessoal, né? Falou-se muito a questão da lista tríplice de escolha, de criar-se uma comissão para escolher esse comando que é responsável pela segurança pública, né? E às vezes pode ocorrer isso, a indicação por parte do governador de uma pessoa extremamente pessoal, fato que gerou durante os últimos anos a substituição muito grande dos comandantes, né? E isso realmente tende a prejudicar a corporação, na verdade? Claro, sem dúvida nenhuma. E olha, e eleito, não tenha dúvida que eu farei gestões ferrenhas com o governador, seja ele quem for, claro, nós torcemos para que seja um governo da nossa base, tá? Para que a gente acabe definitivamente com essas indicações políticas. Eu entendo que a escolha de um comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro tem que ter a opinião e a anuência das categorias. Então eu sou favorável à lista tríplice, tá? Até porque em outros segmentos aí nós já temos isso. O Supremo Tribunal Federal são apresentados 3 nomes para que a presidente escolha, Superior Tribunal de Justiça e tantos outros locais aí, já existe essa jurisprudência. Então por que não fazer nas nossas instituições? Então levar ao conhecimento do governador, após uma escolha interna, tá? De 3 nomes, para que ele escolha dentre esses 3 nomes, um. Porque se isso acontecer, qualquer um que for escolhido pelo governador vai estar afinado com os desejos e anseios das categorias. Certo, favorece a democracia, vai motivar também, né, claro, a categoria, realmente esclarecedora. Vamos à 9ª questão. Vamos ver que as perguntas elas vão aumentando o nível. Isso, né? É bom, isso é bom. A 9ª questão fala a respeito da multifunção da polícia, do policial militar hoje, que exerce vários papéis na sociedade. Ele trabalha como polícia ambiental, polícia de trânsito, polícia fiscal, trabalha na parte de investigação e dentre as categorias que ele acaba acumulando a função, ainda é o menor remunerado e acaba ficando sobrecarregado e com salário menor, é meio que desproporcional. Isso que o senhor tem a dizer isso a respeito dessa multifunção da Polícia Militar
que exerce várias funções aí. Olha, isso é simples de responder e de resolver. Primeiro que nós temos uma Constituição Federal, e no seu artigo 144 ela é bem clara ao dizer que cabe às polícias militares o serviço ostensivo e preventivo. Então, se a Carta Magna de um país está dizendo que a polícia tem que fazer isso, não há por que ela exercer outras funções que não seja dela. Então, é bom que isso fique bem esclarecido, que quando se falou em Operação Tartaruga, na verdade, essa Operação Tartaruga foi uma nomenclatura que foi criada. Mas o que efetivamente estava acontecendo era uma operação legalidade onde os integrantes da instituição estavam exigindo que fosse cumprida a Constituição Federal para que eles pudessem exercer tão somente aquilo que era previsto para que eles fizessem. Então, houve um entendimento do próprio Ministério Público, inclusive, que os movimentos que estavam acontecendo eram até movimentos paredistas, quando na verdade não era nada disso. Hoje nós não vemos, por exemplo, um policial civil fazendo um serviço de POG. Nós não vimos um corpo de bombeiro fazendo um serviço da AGFIS, do IBAMA. Não, cada um faz a sua função. Apesar de que os bombeiros também fazem, acumulam várias funções. Também uma sobrecarga por parte do corpo de bombeiros. Justamente. Então, nós pretendemos levar isso muito mais adiante. E não tenha dúvida, e eleito sendo, com toda certeza, eu vou cobrar e exigir que isso seja seguido à risca, porque afinal não é um desejo do poliglota e das categorias, isso aí é a Constituição que está falando, então tem que ser feito. Tá certo. A 10ª questão, estamos chegando ao final. Vamos lá. Fala também da questão das manifestações. Nós percebemos hoje um número muito grande de candidatos que querem representar a corporação, querem representar o corpo de bombeiros, e realmente a gente viu um número reduzido de pessoas que estiveram à frente daqueles manifestos, daquela tentativa de lograr êxito nas reivindicações. As pessoas que estiveram lá à frente, muitos sabem quem foi, tá aí os vídeos, para saber. E eu me pergunto, e faço uma pergunta para o senhor também, onde estavam esses candidatos que querem o voto agora, mas que não participaram ativamente das manifestações? Realmente dificulta, porque hoje nós temos um número muito grande de candidatos que pode atrapalhar na escolha de pelo menos um, porque os votos vão se despedaçando, ficando pelo caminho, e pode ser que fiquemos sem um representante na Câmara Legislativa por conta desse número de candidatos. Olha, Rosa, isso é outra questão que é simples de se resolver. As nossas categorias hoje estão muito mais politizadas. Hoje o policial já sabe definir quem é quem no jogo do bicho, como nós dizemos no nosso jargão. Evidente que muitos participaram efetivamente dos movimentos. Eu participei do movimento, o candidato Ricardo Pato, o candidato Jabá, o candidato Roosevelt do Corpo de Bombeiro, e outros que tem aí que participaram efetivamente do movimento. Mas as duas categorias, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiro, sabem definir muito bem quem foram as pessoas que botaram a cara à tapa, que enfrentaram o Estado, um sistema pesado, arcaico e pesado, que enfrentaram conselhos, que tiveram aí a iminência de ser excluído das fileiras das corporações, porque estavam defendendo a causa dessas pessoas lá embaixo. Tem alguns respondendo ainda. Tem, sim. Eu respondi a um conselho, venci por 3-0, graças a Deus, entendeu? Porque o Estado fez a parte dele e eu fiz a minha. Concluiu esse conselho? Sim, o conselho já se encerrou, vencemos, graças a Deus, por 3-0. Então, essas outras pessoas que você citou aí e que não participaram desse movimento, até hoje eu também me faço essa pergunta: onde estavam essas pessoas?
Porque é muito simples você dizer que quer representar uma categoria, mas você não tem uma história para representar. Nem que seja em cima de um carro de som. Mas foi o mecanismo que nós utilizamos, que nós tivemos naquele momento, para ser a voz dessas pessoas que estavam lá embaixo. Então, o que nós visualizamos nisso tudo é que nós temos uma gama muito grande também de oportunistas.